Olá, segunda série, boa tarde. Vamos começar nossa aula de hoje falando dos processos de eletrização. Então, nós vimos na aula passada que um corpo pode ficar eletricamente carregado quando ele perde elétrons ou recebe elétrons. Mas a maneira como ele perde ou recebe elétrons acontece por um processo de eletrização. E quais são esses processos? Existem 3 processos de eletrização. Tá? Então, o primeiro que nós vamos ver aqui é a eletrização por atrito. Então, nós temos aqui uma tirinha do gato Garfield, que ele está ali dando um choque no John, que é o dono dele, né? Aí depois, no segundo quadrinho, aparece ele atritando as patas dele ali com o tapete, né? E ele pensando lá que ele adora eletricidade estática, que quando ele atrita as patas dele com o tapete, ele fica eletricamente carregado. Aí ele vai lá e dá um choque no Woody, no cachorrinho, né? Aí ele corre lá para comer a comida dele, mas daí quando ele chega perto da comida, toda a comida gruda em cima do pelo dele. E daí ele pensa, eu odeio eletricidade estática, tá? Então, a eletricidade estática aqui, né, a eletrização por atrito, o próprio nome já diz, gente, como que a eletrização por atrito acontece? Ela acontece pela fricção entre 2 materiais diferentes. Nós vamos atritar 2 materiais diferentes. E como vocês já estudaram lá em química, que existe a eletronegatividade, né, que é a tendência de um átomo doar elétron, tá? Alguns elétrons têm maior tendência, né? Alguns átomos têm maior tendência de doar elétrons e outros de receber. Então, de acordo com a eletronegatividade deles lá, sempre um dos materiais doa elétrons para o outro. O material que doa elétrons fica carregado positivamente e o que recebe elétrons vai adquirir carga negativa, tá? Aqui nós temos uma outra figura, ó, que exemplifica. Ali está acontecendo o atrito entre um pente de plástico e uma flanela, tá? Então, a flanela doa elétrons para o pente. Então, o pente adquire uma carga elétrica negativa e a flanela adquire uma carga elétrica positiva. Quando nós aproximamos o pente dos pedacinhos de papel neutro, acontece uma força de atração, porque todo objeto carregado atrai um corpo neutro, tá? E ali, gente, qual que é a característica principal que vocês têm que lembrar da eletrização por atrito? Como um corpo doa elétron e o outro recebe, digamos ali que no nosso exemplo, a flanela doa 5 vezes 10 a 19 elétrons, então o pente recebe 5 vezes 10 a 19 elétrons. Então, eles vão adquirir cargas sempre do mesmo módulo, mas sempre um objeto fica positivo e outro negativo. Então, eles adquirem cargas de sinais contrários. Tá? Então, na eletrização por atrito, as cargas adquiridas pelos objetos são sempre de mesmo módulo e sinais contrários, tá? Agora, a segunda eletrização que nós vamos ver aqui é a eletrização por contato. Então, para acontecer a eletrização por contato, é obrigatório que um dos corpos tenha uma carga inicial. Tá? Se eu tiver 2 corpos neutros, é impossível fazer eletrização por contato, porque através do contato, o objeto carregado vai transferir carga para o objeto neutro. Ou se os 2 objetos forem carregados, né, eles vão trocar cargas entre si até atingir o equilíbrio eletrostático. Então, é obrigatório que um dos corpos esteja carregado. Então, vocês podem observar aqui na primeira figura, ó, eu tinha uma esfera ali, azul carregada, grande, e uma esfera pequena neutra. Na hora que eu fiz o contato entre as duas, a esfera grande que tinha um excesso de carga, transferiu carga para menor, tá? Nosso segundo exemplo aqui, ó, uma esfera carregada positivamente, uma esfera grande e uma esfera pequena neutra. Na hora que nós fazemos o contato entre as duas, a transferência de carga de quem está em excesso para quem está em falta e, no fim, os 2 objetos permanecem carregados. Se os corpos forem idênticos, gente, de mesmo tamanho e de mesmo material, o que vai acontecer? Olhem esse nosso terceiro exemplo aqui, ó. Nós tínhamos uma esfera carregada com carga mais Q e outras 2 esferas neutras. Na hora que nós fazemos o contato simultâneo entre as 3 esferas, aquela que estava carregada vai dividir a carga com as que estavam neutras. E como os 3 objetos tinham o mesmo tamanho e eram feitos do mesmo material, a carga é dividida igualmente entre eles. Então, cada uma das esferas ficou com uma carga Q
Q/3, tá? Então, na eletrização por contato, gente, os objetos nem sempre adquirem carga de mesmo módulo, tá? Porque depende dos tamanhos deles e tudo mais. Podem observar que nos desenhos de cima aqui, ó, as esferas maiores ficaram com carga maior, as esferas menores ficaram com carga menor, tá? Então, elas nem sempre adquirem cargas de mesmo módulo, mas sempre de mesmo sinal, tá? Então, obrigatoriamente, elas ficam sempre carregadas com o mesmo sinal, tá? E o último processo de eletrização que nós vamos ver aqui é a eletrização por indução. Então, para acontecer a eletrização por indução, gente, também obrigatoriamente nós temos que ter um corpo carregado, que a gente chama de corpo indutor, e um corpo neutro, que a gente vai chamar de induzido. Então, observem aqui que nós temos um bastão eletrizado e ali uma base de uma haste isolante com uma esfera condutora neutra suspensa ali. Então, inicialmente os corpos estão afastados. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é aproximar o indutor do induzido. Então, nós aproximamos o corpo carregado do corpo neutro. O que acontece quando eu aproximo os dois corpos? O corpo carregado vai induzir cargas no corpo neutro, mas por enquanto ele só vai polarizar, tá? O que acontece? Como eu aproximei um bastão positivo, ele atraiu as cargas negativas para o lado dele e repeliu as cargas positivas para o outro lado da esfera. Mas a esfera ainda está neutra, ela tem a mesma quantidade de mais e de menos, a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. As cargas só estão ali polarizadas, elas se separaram, tá? Aí, o que nós fazemos? Nós ligamos essa esfera neutra na Terra. E a Terra, ela vai perceber ali que daquele lado onde houve a ligação, tem excesso de carga positiva, ou seja, está faltando elétrons. E ela vai mandar elétrons da Terra para o nosso objeto, tá? Aí depois, o que nós fazemos depois disso? Nós cortamos a ligação com a Terra e depois afastamos os objetos. Aquela nossa esfera que era inicialmente neutra, como recebeu elétrons da Terra, agora se tornou um objeto carregado. Tá? Então, ali, ó, eu aproximei um bastão positivo da minha esfera e ela adquiriu carga negativa. Então, na eletrização por indução, sempre os objetos adquirem cargas e sinais contrários no final, tá? Aconteceria a mesma coisa, gente. Aconteceria a mesma coisa aqui se eu aproximasse um bastão de carga negativa, tá? Ali eu aproximei o bastão de carga positiva, né? Mas se eu aproximasse o bastão de carga negativa da nossa esfera neutra, aqui o que ia acontecer, ó? Se o bastão fosse negativo, ele ia atrair os positivos para o lado dele e repelir os negativos para o outro lado. Na hora que eu fizesse a ligação com a Terra ia perceber um excesso de elétrons na esfera, e os elétrons não iam subir, eles iam descer para a Terra. Na hora que eu cortasse ali o fio Terra e separasse os objetos, a minha esfera ia adquirir carga positiva, tá? Então, sempre eletrização por indução, os objetos adquirem cargas de sinais contrários. E agora nós vamos falar um pouquinho do eletroscópio. Então, o eletroscópio, gente, ele é um aparelho utilizado para averiguar se um objeto está eletrizado ou não. Mas ele não possibilita fazer o cálculo, tá? Quantizar a quantidade de carga de um objeto. Ele só diz se o objeto está carregado ou neutro. Então, como que ele funciona? Ele tem uma esfera de um material condutor. Existem dois tipos de eletroscópio, tá? O de folhas e o de pêndulo. Essa primeira imagem aqui que nós estamos vendo é do eletroscópio de folhas. Então, é uma esfera condutora, né? Aí ela tem uma haste metálica ali e lá na pontinha da haste tem lâminas de ouro ou tiras de papel alumínio, tá? O que acontece aqui, gente, quando eu aproximo um objeto carregado do meu eletroscópio? Ele vai causar a indução ali. Então, ó, eu aproximei um bastão com uma esfera positivamente carregada, ela atraiu toda a carga negativa lá para cima, repeliu toda a carga negativa para baixo. Como as folhas do eletroscópio ficaram carregadas com cargas iguais, elas se repeliram. Então, as folhas do eletroscópio abrem, mostrando que o objeto possui carga, tá? Mesma coisa acontece se eu aproximo um objeto carregado negativamente do meu eletroscópio. Olhem lá, ele atrai os positivos para cima e repele os negativos para baixo. Como as folhinhas ficam carregadas negativamente, cargas iguais se repelem, as folhinhas do eletroscópio abrem.
tá? Então, se eu aproximo um objeto do eletroscópio e as folhas dele se abrem, significa que o objeto está carregado. E se eu aproximo um objeto e as folhas do eletroscópio não se movem, é porque o objeto não está carregado, tá? E o eletroscópio de pêndulo é mais simples, né? Se eu aproximo ali um bastão eletrizado dele, o que vai acontecer? O pêndulo vai se mover, tá? Vai surgir ali uma força de atração entre eles e o pêndulo vai sofrer um movimento, indicando que o nosso objeto está carregado, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula com a explicação sobre os processos de eletrização. Nós temos mais uma aula hoje e daqui a pouquinho a gente se encontra para resolver os exercícios, tá, pessoal? O experimento aqui nós vamos fazer na nossa aula da sexta-feira, o experimento da página 14, e na aula de hoje vamos nos reunir aqui para fazer os exercícios da página 15. Então, até daqui a pouquinho na nossa próxima aula.